Graça e paz, igreja. Que bom, olha, estou vendo tanta gente aqui. Glória a Deus. Eu quero também saudar todos que estão em casa, os que não conseguiram chegar, a todos que estão através do Facebook assistindo e cultuando junto conosco. Quero saudar com a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer que o Senhor está providenciando o encontro para que todos estejam aqui no momento certo. Amém? Então, esses dias nós temos, quem está lá no grupo de estudos, que o Jorge tem ministrado para a igreja, tem se deparado com muitas, como é que eu posso dizer, muitos esclarecimentos, né, acerca de coisas que a gente lia e às vezes não ficava muito claro. Tem sido bênção, né, para aqueles que estão acompanhando, os que não estão, nós convidamos a acompanhar, porque tem sido muito edificante. Tem edificado a igreja do Senhor, tem trazido luz aos questionamentos, alguns questionamentos nossos, e a gente só tem que louvar a Deus, né? E nesse último estudo, no final, né, porque na verdade é um estudo que a gente já está há algum tempo nele, e nessa última semana, aliás, desde o início desse estudo, especificamente, Jorge ele tem falado sobre a questão do padrão de ética do Antigo Testamento, o padrão de ética de Deus, e quanto é elevado, e é verdade, né? E fala também muito, uma coisa assim que nos maravilha, é saber que Deus, apesar de muitos ter distorcido essa verdade, saber que Deus, Ele é o mesmo Deus de amor no Novo Testamento, Ele é o mesmo Deus de amor no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Isso é maravilhoso, né? E uma coisa que a gente vê no Antigo Testamento, eu sempre me chamou a atenção, um texto, um livro que sempre me chamou a atenção de maneira especial, para o amor de Deus pelo seu povo no Antigo Testamento, é justamente o livro de Osés. Eu acho que, inclusive, eu já falei isso aqui. O livro do profeta Osés, eu considero particularmente que não há um livro na Bíblia que fale tanto do amor de Deus como o livro de Osés. E apesar de alguns não conseguirem identificar, né, ver aquele Deus tão sanguinário, aquele Deus tão... aquele Deus que o povo servia com tanta violência, pode confundir-se um pouco, mas a verdade é que é o mesmo Deus de amor, não é? E eu gosto muito de ver essa ligação em João 3,16. Não é o nosso texto base ainda, né? Mas João 3,16 faz esse elo do amor de Deus do Antigo Testamento com o amor de Deus do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. É maravilhoso, né? Quando ele diz, porque Deus amou o mundo. Amou aonde? Lá, na criação ainda. Continuou amando no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. E culminou no amor quando Jesus se fez carne e se entregou por nós. Ali culminou o amor de Deus. Então, é o mesmo amor em todo o tempo, em todas as alianças, tanto na antiga como na nova aliança. Mas esse padrão elevado, esse padrão ético de Deus, tão elevado que nós estudamos e temos estudado, e tem sido maravilhoso, né? Os irmãos que têm estudado conosco ali sabem, esse padrão elevado era talvez muito elevado para a capacidade humana, para que o ser humano conseguisse cumprir à risca todo esse padrão através das leis, não é? Da lei de Moisés. Esse padrão elevado, tão demonstrado ali no Antigo Testamento, nos faz muitas vezes olhar para nós mesmos, se a gente for seguir apenas na ótica do que estudamos ali no Antigo Testamento, nós olhamos para nós mesmos e podemos dizer, como Paulo disse, acho que Jorge citou esse texto, inclusive, lá no estudo, ou foi aqui domingo,
desventurado homem, ou miserável homem que sou. Quem me poderá livrar-me da morte, ou livrar-me da condenação desta carne, né? Dessa morte? Mas ele lembra de algo que o Antigo Testamento inteiro falou, prometeu, todo o Antigo Testamento. A gente sabe, todo mundo aqui, eu acho que sabe disso, toda a lei, todos os cerimoniais, tudo apontava para o Messias vindouro, para Cristo Jesus. E quando Paulo, olhando para a sua condição de miserável homem que ele era, e igualzinho, não é diferente de nós, ele lembrou, e ele diz, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Aí que começa tudo, né? Porque havia uma promessa, porque o homem em si, ele não conseguiria, mas lá desde Ezequiel 36, 26, havia uma promessa, que o Senhor disse que tiraria o nosso coração de pedra, aquele coração que não conseguia obedecer, e trocaria pelo coração de carne, que Ele colocaria no nosso coração, colocaria a sua lei, não mais em tábuas de pedra, mas no nosso coração, escreveria a sua lei no nosso coração de carne, e assim nós poderíamos obedecer através do poder do Espírito Santo de Deus. Cumprida plenamente essa promessa em Cristo, nosso sumo sacerdote, não apenas um sacerdote é a mais, não um sacerdote, mas o sacerdote, né? O grande sumo sacerdote que penetrou o céu e ministra a destra de Deus sobre nossa vida. Ainda hoje a palavra diz que Ele vive para interceder por nós. O grande sumo sacerdote que penetrou os céus, esse tem autoridade, esse tem escrito a sua lei no nosso coração. Nós podemos obedecer através da sua vida em nós, através da sua própria vida espiritual que se move em nós, porque o texto também diz que por Ele nós vivemos, nos movemos e existimos. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero falar um pouquinho hoje sobre esse sumo sacerdote. Cristo, o sumo sacerdote que se compadece de nós. Ele não é qualquer sacerdote, queridos e queridas. Ele é o grande sacerdote que penetrou os céus, que está à direita do Pai e que se compadece das nossas fraquezas. Que lindo que é servir a esse sacerdote chamado Cristo Jesus. Por isso podemos e devemos totalmente confiar nossas vidas a Ele, a esse grande sumo sacerdote. Nós vamos agora passear um pouquinho pelo livro de Hebreus. Eu não gosto muito de fazer isso não, mas hoje parece que vai ser um pouquinho necessário, mas vou ser breve. Hebreus capítulo 4. Amém? Hebreus capítulo 4, do 14 ao 16, vamos ler com entendimento do Espírito, com revelação do Altíssimo para as nossas vidas. Diz assim o texto: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça e socorro para a ocasião oportuna. Senhor da glória, nós te louvamos, Pai. Tudo que nós precisamos está aqui na tua palavra. Já foi dito. Apenas, Senhor, que o Senhor possa estar movendo a tua vida em nós,
e usando-nos, ó Deus, de acordo com a tua santa vontade, para trazer cada vez mais luz para uma palavra que já é tão clara, Senhor, mas para trazer cada dia mais o entendimento, cada vez mais entendimento desse amor, dessa graça que trouxe a nós esse sumo sacerdote que se compadece de nós e que tem intercedido dia após dia, a cada minuto, por nossas vidas à direita do Pai. Ó Deus, que essa certeza possa ser gravada no nosso coração. Ó Deus, que essa certeza também possa trazer segurança tal de que nada, nem ninguém possa nos fazer desviar o nosso olhar de Ti, Senhor, o nosso grande sumo sacerdote. É a oração que nós te fazemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, podemos e devemos confiar totalmente nossas vidas a esse grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. Primeiro, porque Ele é a expressão exata do ser de Deus. Tudo aquilo que a humanidade buscava conhecer do Criador é revelado em Cristo. E a gente pode ver isso em Hebreus capítulo 1, do 1 ao 3. A gente vai ficar só em Hebreus. Hebreus capítulo 1, do 1 ao... Perdão, irmãos. Isso. Hebreus capítulo 1, do 1 ao 3. Diz assim o texto. Havendo Deus, eu gosto desse texto, eu gosto que ela já começa bem. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome sobre eles, do que eles. Era até o 13, eu li até o 4, mas esse texto é tremendo em demonstrar que o Cristo, que o Senhor das nossas almas, das nossas vidas, é exatamente a expressão do Deus Criador. Quando... Quem foi o discípulo? Acho que foi Filipe que perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. É pronto. Só quero que o Senhor me mostre o Pai. E Jesus olha para Filipe, eu imagino o olhar dele, o olhar que ele lançou para Filipe, aquele olhar carinhoso, cheio de amor, e pergunta: Filipe, quanto tempo eu estou com você e você ainda não me reconheceu? Você fica pedindo: mostra-nos o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Cristo, esse sumo sacerdote que se compadece de mim e de você, é o Deus Todo-Poderoso, é o mesmo Criador, é a expressão exata do ser daquele que criou todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, podemos sim e devemos confiar a nossa vida, nossas lutas, nossas batalhas, nossas fraquezas, totalmente nas mãos do Senhor, com confiança. Também porque Ele, isso também nos demonstra, nos ensina, vem nos ensinar que nós não devemos negligenciar tão grande salvação que o Senhor nos deu, que Ele mesmo nos deu. Agora, Hebreus capítulo 2, do 1 ao 3. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu um justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós podemos negligenciar tão grande salvação?
Alguém que nos amou de maneira tão profunda que foi capaz de dar seu próprio filho, que foi capaz de deixar sua própria glória, se tornar um de nós, para conhecer e experimentar as nossas mazelas, os nossos sofrimentos, as nossas lutas, e mesmo assim, olhar para nós com amor e se compadecer de todas essas mazelas que nós levamos na nossa vida. Como é que nós podemos negligenciar tão grande salvação, irmãos? Que o Senhor nos ajude a entender cada vez mais que cada vez que as nossas fraquezas, eu gosto da palavra mazela porque é isso mesmo. Cada vez que as nossas mazelas nos confrontam e o nosso acusador quer dizer para a gente assim, olha, tá vendo que você não serve? Quem disse que você é igreja? Quem disse que você é filho? Cada vez eu lembro do Senhor Jesus intercedendo, diz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E eu lembro dele lá, como primeira demonstração de grande sumo sacerdote, lá em João, capítulo 4. Ai, gente, não lembro agora. A cabeça já não tem mais 25 anos. Acho que é João capítulo 4, quando ele faz a oração sacerdotal, e ele ora por nós. E ele diz, Pai, eu não oro apenas por esses que aqui estão, pelos discípulos que caminhavam com ele, mas eu oro também por aqueles que virão a crer por intermédio dessa palavra. Ele orou por mim e por você desde aquele tempo, enquanto ele andou aqui nessa terra. Ele continua intercedendo por nós. Ele conhece cada milímetro do nosso ser, no exterior e no interior. Ele conhece o nosso sentar e o nosso levantar. E mesmo assim, Ele vive para interceder por nós, dia após dia, diante do trono, ao lado do trono do Pai. É pouco para você? É pouco para nós? Como negligenciar, irmãos, tão grande salvação? Também, nós não podemos negligenciar essa salvação, e nós podemos sim, devemos confiar totalmente a nossa vida a esse sumo sacerdote, porque ele se fez homem. Eu já dei uma passada aqui por essa parte. Ele se fez homem por nós. Não sei, talvez o Jorge, que é estudioso aí da palavra, dos originais, qual a ideia de o próprio Deus se tornar homem, do próprio Deus Todo-Poderoso, o Deus da glória, deixar tudo lá e se tornar um simples ser humano, experimentar, porque a palavra diz sim, que ele experimentou todo tipo de tentação, está lá em João capítulo 4, na tentação de Jesus, ele experimentou toda a tentação, porém sem pecado. Mas o que torna possível um Deus Todo-Poderoso se fazer homem? Só amor, irmãos. Não há outra explicação. É um amor tremendo, desmedido. Nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos entender, vai estar além do nosso entendimento esse amor. Como nós podemos negligenciar um amor tamanho do nosso Deus e Pai? Ele se fez maldição, a palavra diz, naquele madeiro, por nós. Ele sofreu as piores misérias humanas, por amor de nós. Experimentou os maiores sofrimentos, as maiores tentações, para hoje, quando eu e você estivermos em tentação, em luta, talvez caindo, Ele interceder por nós e com a sua mão nos levantar novamente e dizer, caminha, continua caminhando, porque eu dei a minha vida por você, eu dei a minha vida por você. Louvado seja o nome do Senhor. Como podemos então negligenciar tão grande amor? Um outro motivo que nós não podemos negligenciar, que nós devemos confiar nossa vida ao Senhor, é que Ele é sacerdote
não segundo a ordem humana, né? Segundo o sacerdócio levítico, mas ele é um sacerdote segundo o sacerdócio de Melquisedeque, que era um sacerdócio desconhecido humanamente falando, provavelmente não, era divino pelos estudos que a gente fez, era um sacerdócio divino, não era um sacerdote de homens, então esse sacerdócio, ele é eterno. Por isso que o texto diz, Hebreus 7, do 24 a 27, dei uma pulada aqui, mas vou voltar um pouquinho. Mas vamos para frente. Hebreus 7, 24 a 27 diz o seguinte. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convia um sumo sacerdote por este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes comuns, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. É um sumo sacerdote eterno. O seu sacerdócio é eterno, não apenas no passado, não apenas hoje, também no futuro e até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós podemos sim, devemos confiar a nossa vida totalmente nas mãos do Senhor. Eu pulei, né? Eu falei que eu tinha pulado, pulei mesmo. Vamos voltar aqui, Hebreus 6. Ele esse sumo sacerdote, ele é a âncora da nossa alma. Isso é maravilhoso, é lindo. Hebreus capítulo 6, o 19 e o 20 apenas. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, aleluia, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso que eu falei que eu passei, porque era a sequência, mas está entregue. Esse sumo sacerdote, é ele que dá essa segurança. Quando nós conhecemos, quando nós nos entregamos para ele, quando o seu Espírito habitou e habita em nós, quando nós confiamos, entendemos na sua palavra quem ele é e o que ele fez, e nós nos asseguramos nessas promessas, a nossa alma está ancorada nele, aleluia. Ele é a âncora da nossa alma, queridos. Por isso que ainda que haja tentações, ainda que haja quedas, ainda que o diabo acuse, nós nos levantamos e continuamos olhando firmemente para o autor da nossa fé, porque ele é a âncora da nossa alma. É ele quem nos sustenta, aleluia. É ele quem nos sustenta. Ele é como a âncora. A nossa alma está ancorada nele. Você sabe o que é um navio imenso? Está ancorado por uma pequena âncora que está lá afundada na areia, sustentando aquele navio. Pense aí numa âncora muito mais poderosa. É aquele que segura a tua e a minha alma. Aleluia. Ainda continuando, Cristo, nosso sumo sacerdote que se compadece de nós, nós podemos e devemos confiar totalmente a nossa vida a Ele, porque Ele é mediador da nova aliança. Hebreus 9:15. Estou terminando, viu, irmãos? Por isso mesmo,
Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança àqueles que têm sido chamados. Nós fomos chamados. Se você foi chamado por Cristo, se você ouviu a voz dele, se você tem seguido a ele com todas as suas dificuldades e lutas, mas você tem dito assim: Senhor, está aqui a minha vida, um dia eu te entreguei a ela e ela continua sendo tua. Então, queridos, é eterno. Amém? A palavra está dizendo que é a promessa, que nós podemos nos apropriar, receber a promessa da eterna herança. Não uma herança que vai passar. Não uma herança que é apenas as promessas para essa vida, mas a herança inclusive para depois dessa vida aqui. Aliás, principalmente para depois dessa vida aqui, é uma aliança, é uma herança eterna, porque Ele é o eterno sacerdote. Ele pode nos oferecer uma aliança eterna. Amém? E por isso também podemos confiar a nossa vida totalmente a Ele, porque essa confiança nos dá acesso a Deus. A confiança nesse sumo sacerdote, o entendimento dessa palavra, dessas promessas, nos dá acesso com total confiança à presença do Pai, à presença do Deus Todo-Poderoso. Hebreus 10. 19 ao 23, e já estou encerrando. Hebreus 10, a partir do 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa quem fez a promessa é fiel, queridos. Aleluia. Foi Ele que prometeu. Você acha que Ele vai dar para trás? Por quê? Porque Ele viu algo em mim ou em você diferente? Porque nós pisamos na bola ou picamos o fumo, como diz o pastor Ives lá em Recife? Ou você acha que a gente pode surpreender a esse Deus com as nossas falhas, com as nossas picadas de fumo? Nós não podemos surpreendê-lo. Ele nos conhece. Ele conhece cada um dos nossos dias antes mesmo de nós existirmos. Como nós podemos duvidar desse amor, dessa intercessão eterna, dessa salvação eterna? Então, até o 23. A conclusão desse texto, dessa palavra de hoje, eu quero trazer um pouquinho à memória as nossas ceias, né? Todos os domingos, aliás, todos os meses aqui, né? Todos os domingos era lá, na congregação que nós estávamos lá em Recife. Todos os meses nós nos reunimos em torno da mesa do Senhor, espiritualmente falando, para tomar ceia. E muitas vezes a gente faz isso tão mecanicamente, a gente já não se apercebe mais a importância de todo o conteúdo, de tudo que tem ali de espiritual, e a gente muitas vezes faz isso mecanicamente. Mas uma coisa que nessa palavra me chamou a atenção, me trouxe à memória, e eu quero trazer para a igreja, é que a cada ceia, a promessa dele, né, esse sumo sacerdote, esse grande sumo sacerdote, ele nos renova essa promessa a cada ceia. E ele faz isso como? A gente vê lá em Lucas 22, 20, a gente não vai ler o texto da ceia, né? A gente podia ler 1 Coríntios 11, Mateus, mas enfim. Eu quero ler somente esse pedacinho aqui. Lucas
Lucas. Cadê Lucas? Eu acho que Lucas saiu da minha Bíblia, que eu não estou achando. Faço nada com a mão esquerda, viu, irmãos? Lucas, capítulo 22. 22, 20. Semelhantemente, ele está falando, né? Antes ele partiu o pão, mas eu quero trazer para esse aqui, só o 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. O sumo sacerdote, ele derramou uma vez por todas a sua vida. O Cordeiro Imaculado se derramou em sacrifício uma única vez por seu povo. Bastava. Mas como se não bastasse, a cada mês Ele está nos lembrando, por isso tão necessário e tão importante o momento de ceia, e que a gente sei, que a gente faça isso com entendimento. Né? Não é dia de ceia hoje, eu não estou falando, eu estou falando porque o texto fala disso. Fala dessa nova aliança, e essa nova aliança é eterna. Enquanto nós estamos aqui comungando como igreja, ceando como igreja, louvado seja Deus. Quando nós partirmos daqui, estaremos com Ele, porque é promessa dEle. E essa aliança é eterna, queridos. Por isso, nós podemos sim, nós devemos sim, confiar nossas vidas totalmente nas mãos do Senhor. Não há nada, não há outro lugar onde nós possamos estar além da presença dEle. Por isso que quando a gente falha de alguma forma com Deus, a primeira, como é que eu poderia dizer? O primeiro ímpeto é a gente correr para longe do Senhor. É ou não é? Basta uma falha, basta um pecado e a gente não quer, a gente fica sem ânimo, a gente fica desanimado, a gente não quer mais orar, a gente não quer mais buscar a palavra, não quer mais louvar ao Senhor. E se a gente se deixa passar mais tempo nessa situação, o inimigo das nossas almas nos acusa e vai querer nos aniquilar para sempre. Mas hoje, o Senhor está dizendo, através dessa palavra, que Ele é sumo sacerdote eterno e vive eternamente para interceder por mim e por você, pela igreja dele que Ele comprou por preço caríssimo, que foi o preço de sangue. Por isso, ainda que haja uma falha ou outra, nós precisamos levantar a cabeça em confiança e entrar diante da presença do Senhor, no trono da graça. Eu quero encerrar lendo novamente esse texto de Hebreus 10, 19 ao 23, porque ele é tremendo. Eu quero, se você quiser os textos depois, apesar que nós lemos quase todos eles. Hebreus capítulo 10, 19 ao 23. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu quero te louvar. Te agradeço, Pai, por esse momento, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, ó Deus, e trouxe ao coração da tua igreja nessa noite. Que essa palavra possa nos alimentar, Senhor. Que nos momentos, ó Deus, de fraqueza, essa promessa nos alimente e nos faça olhar para o alto, olhar para o autor e consumador de nossa fé e continuar te servindo. E ainda, Senhor, se houver porventura uma queda ou
outra, nós possamos nos levantar em arrependimento, olhar para o Senhor, o grande sumo sacerdote, e chegar diante do trono da graça em confiança, pedindo perdão e graça, e continuando a olhar para Ti, Senhor. Essa é a promessa que o Senhor faz, que cada vez que nós precisamos da Tua misericórdia, o Senhor se compadece de nós, o Senhor intercede por nós, porque Tu és o nosso sumo sacerdote eterno. Nós Te louvamos e Te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém. A banda, o louvor. Louvado seja Deus.